Olá pessoal, aqui é o professor Lisandro Nunes para apresentar o projeto do Sistema de Controle de Acesso baseado na localização de dispositivos móveis em rede sem fio no encontro de extensão do IFPE, ENEX. A nossa equipe é formada pelo aluno José Deodato da Silva, colaboração externa do aluno Gemerson Apolinário, da UPE, e tem como orientadores eu, professor Lisandro, e o professor Meuzi Nogueira. Apresentação. Segurança é fundamental, sobretudo quanto ao acesso físico de pessoas a instituições públicas e privadas, como por exemplo o IFPE. Para resolver esse problema, os sistemas de localização são fortes aliados, seja com auxílio de GPS, redes celulares, Wi-Fi, outros sistemas de rede sem fio. Inerente a esses sistemas, os algoritmos de localização podem utilizar inteligência artificial, mais precisamente inteligência por enxame, em que pode-se destacar o PSO, que será explicado mais adiante na nossa apresentação. Portanto, este projeto se destina a desenvolver um software baseado em sistemas de localização para o controle de acesso às dependências do IFPE, mais precisamente no campus Recife. Como objetivos, temos a ideia de implementar o controle de acesso ao IFPE, como já foi dito, e como objetivos específicos o treinamento de alunos do IFPE para a formação do programa e produzir um protótipo em nível comercial para utilizar em outras instituições. Com relação à nossa fundamentação teórica, como se caracteriza o problema da localização em rede sem fio? Ou seja, como encontrar um dispositivo móvel no globo terrestre? De acordo com a figura 1, dado um ponto com as coordenadas XP e YP, é possível calcular sua distância até a estação transmissora, aqui as herbes, utilizando a distância euclidiana entre dois pontos. E com o auxílio de mais duas herbes, como aqui estão, é possível estabelecer uma triangulação e obter o ponto com a formação de um sistema de equações não lineares, como está estabelecido na equação 1. Parâmetros como o nível de potência recebido no dispositivo auxiliam o cálculo das distâncias às herbes e, consequentemente, a sua posição. Entretanto, na prática, como mostra aí a figura 2, devido a questões relativas à propagação eletromagnética, como a atenuação do sinal de radiofrequência, o candidato calculado não será igual ao ponto real, o que resultará num erro, o qual chamaremos de E, ou seja, a distância entre o ponto real e o ponto calculado. Bom, sendo assim, temos dois problemas para resolver: como calcular o sistema de equações não lineares e o erro. Na literatura, esses problemas são classificados como problemas de otimização. Existem várias maneiras e várias abordagens para resolvê-los, como métodos computacionais, como Newton-Raphson, Nelder-Mead, e métodos de regressão como KNN. Mas, no nosso caso, iremos utilizar o PSO, ou seja, otimização de partículas por enxame, no inglês PSO. A partir de variáveis pré-estabelecidas, este algoritmo busca a solução de problemas de forma iterativa. Em seguida, vamos montar um conjunto dinâmico de variantes do PSO para estabelecer a busca da solução dos problemas. E finalizamos com o MBPSO, o qual é uma contribuição nossa em que o algoritmo guarda numa memória as melhores soluções para um problema de otimização. E a metodologia, como estabelecemos
esse projeto? Aprender os conceitos de localização, fundamental. Aprender conceitos de inteligência por enxame, PSO e suas variantes. Desenvolver o algoritmo para a solução, o qual foi feito na linguagem Java. Aplicar no algoritmo de localização, aplicar esta solução ao problema da localização. E em seguida levantar os parâmetros da rede sem fio do IFPE para a criação da base de dados e, consequentemente, aplicar os nossos algoritmos e obter os resultados. Finalizando isso tudo com o desenvolvimento do software de controle de acesso à localização. Como resultados esperados, deseja-se dominar os conceitos, como já foi falado, desenvolver o sistema e elevar assim o nível de segurança no acesso aos recintos do IFPE. E, num futuro um pouco mais distante, relacionar as informações com o que é acadêmico para confirmar a localização dos alunos no campus. E, evidentemente, esses testes com os alunos será solicitada a permissão de acesso ao sistema, primeiro com o evento piloto, depois a execução final dos testes. O andamento das atividades, como é que ficou durante todo esse tempo aí, nesse ano realmente tão difícil que estamos passando com essa pandemia da Covid-19. Bom, aprender os conceitos, a equipe já está liderando nessa parte. Depois, os conceitos de inteligência por enxame já foram pré-estabelecidos. Desenvolvimento do algoritmo em linguagem Java já foi desenvolvido. Aplicar o algoritmo no problema de localização também já foi. Infelizmente, esses dois outros pontos, devido a gente realmente não ter acesso ao campus Recife no início dos testes, nós não conseguimos estabelecer a base de dados do sistema sem fio e, consequentemente, desenvolver o software. Entretanto, conseguimos aplicar numa base de dados já pré-existente que tínhamos em anos anteriores, para efeito de testes do algoritmo. Como resultado parciais, queremos destacar principalmente o desenvolvimento para problemas de otimização. O algoritmo MB-EPSO foi desenvolvido na linguagem de programação Java. Para testá-lo, aplicamos o mesmo na resolução de 25 problemas de otimização desenvolvidos em competições de programação. Conforme o gráfico, a nossa proposta MB-EPSO teve êxito em 20 dos 25 problemas, ou seja, obteve melhor resultado em 80% dos casos. E em vários tipos de problemas, seja unimodal, multimodal, híbrido e expandidos, ou seja, onde a gente varia a quantidade de dimensões. Em relação a este resultado, a melhor posição foi quando estabelecemos o tamanho da memória com 8 gerações de partículas para obter aqui resultados em todos os ramos de problemas de otimização. Nesta outra figura, observa-se o desempenho do algoritmo ao longo das iterações. Vejam que em 10.000 iterações, ele converge para as melhores soluções mais rápido e de maneira mais eficiente. Aplicando agora o nosso problema a questão exatamente da localização, podemos verificar como foi estabelecido a aquisição dos dados. Primeiro, precisou-se montar medições para a construção de uma base de dados, no caso 3G e 4G, com os parâmetros para alimentar o algoritmo. Em seguida, pegamos a base de dados, aplicamos o KNN para calcular as distâncias entre as herbes, essa distância teórica. Em seguida, aplicou o PSO na função de otimização, ou seja, na função lá do erro, para calcular o erro entre o ponto real e o ponto desejado, e o ponto calculado.
E em seguida medir-se o erro e a distância entre o ponto real em que se encontra o celular. Essa base de dados foi construída com medições realizadas no SIM ainda em 2019, numa base de dados que a gente já tinha anteriormente. Bom, então, nesta figura, observa-se como, né, o nosso algoritmo ele funciona, o PSO. O ponto que se deseja encontrar está aqui, mais ou menos nessa proximidade. É possível verificar através das várias iterações, nesses pontinhos aqui que estão em destaque, quando o PSO vai cada vez se aproximando da solução, até que ele chega aqui nesse ponto de convergência. Né? Isso é o teste para apenas um ponto, e testamos aí praticamente 5.000 pontos nesta situação. E nesta outra figura, nós fizemos o teste, né, para ver a margem de erro. Né? Então utilizamos aí o intervalo de confiança. Nesta figura comparou-se o MBA-PSO com os outros algoritmos por meio do intervalo de confiança, como já falamos. Entre as médias, percebe-se que o erro da nossa proposta ficou em torno de 20 metros aproximadamente e com baixa variação em torno da média, ou seja, foi um resultado bastante interessante, inclusive com as normas internacionais de problemas de localização, principalmente em eventos de emergência. Bem, como conclusões, nós podemos verificar que o algoritmo foi testado e rodou bem em 80% dos casos, obteve um erro médio de 20 metros com relação ao ponto desejado. Entretanto, o desafio agora, realmente, é devido à pandemia, não foi tão possível fazer o levantamento da infraestrutura do IFPE na rede sem fio. Por isso que esse projeto propõe-se agora a ser reativado em 2021, já submetemos a proposta para que ele possa ser desenvolvido em toda a sua capacidade. Queremos agradecer ao FPE, ao DX pela oportunidade, né, de trabalhar nesse projeto. Queremos agradecer à equipe que está aí, né, a nossa equipe, todos os contatos, e que este projeto possa se desenvolver, né, à medida que os estudos forem avançando, principalmente no próximo ano, estabelecendo aí metas bastante interessantes para o desenvolvimento desse controle de acesso baseado em dispositivos móveis. Muito obrigado.